Nós abrimos agora mais uma edição do programa Fala Câmara Entrevista, aqui pela TV Câmara Bauru, recebendo mais uma vez em nosso estúdio para a prestação de contas do mandato, das atividades parlamentares e também da fiscalização ao Poder Executivo, o vereador Estela Almagro, do Partido dos Trabalhadores. Estela, mais uma vez, seja bem-vinda. Bom dia, Lide. Prazer é meu, mais uma vez, de estar aqui nos estúdios da TV Câmara. De cara, já quero conversar com você sobre o projeto do Departamento de Água e Esgoto a respeito da proposta de financiamento no valor aproximado de 40 milhões para investimentos na rede de abastecimento de água do município. Segundo informações a respeito da proposta, envolveria a construção de 2 poços em Valde Palmas e também as adutoras até o Alto Paraíso. Como é que você, que é a maior ou uma das maiores lideranças da oposição aqui na Câmara, vê essa proposta? Primeiro, com bastante surpresa, né? Por quê? Porque qual é o debate que o governo da prefeita Suelen Rosim quer efetivamente fazer sobre o Departamento de Água e Esgoto? Acho que a grande pergunta que cabe neste debate de financiamento, e é bom lembrar que o DAI tem capacidade de endividamento, porém, esse endividamento não se restringirá a este governo. Nós estamos falando de endividamento ao longo de alguns mandatos e, portanto, obviamente, de responsabilidade dos recursos públicos, portanto, penalizando, entre aspas, a população. Isso seria cabível? Isso pode vir a ser um debate que mostre a viabilidade e a possibilidade de que seja aprovado? Sim. Nós nunca negamos o debate aqui nesses 4 anos anteriores de que dentro do espectro municipal o departamento é uma das empresas mais saudáveis. Né? Pode até ter problema de má gestão ou de excesso de apadrinhamento político ao longo da sua existência, mas o DAI, primeiro, é importante que se diga, é uma empresa viável. No entanto, as sinalizações dadas pela prefeita Suelen Rosim foi de entrega do departamento para a iniciativa privada. E quando você está entregando em concessão o esgoto, na prática, até pela opção de marketing da prefeita, inclusive isso é muito delicado da gente colocar e é importante que se coloque, sutilmente nos últimos 2 anos, antes mesmo de enviar o projeto de concessão, a prefeita com a equipe do DAI, né, notadamente aí os presidentes que passaram pelo DAI, não foram poucos no governo da prefeita Suelen Rosim, mudou todo o espectro de divulgação do DAI. Então a marca do DAI, que era lá as ondinhas vermelhas e as azuis e brancas, não é? Que é a característica do DAI como água e esgoto ao longo de algumas décadas, foi substituído em todas as suas logos, não é? Desde os adesivos dos carros até os poços. Todo o marketing do DAI foi substituído por um símbolo que, a nosso ver, inequivocamente mostra somente uma opção pela água. Ocorre que os caminhos dados por uma concessão polêmica, que ainda está sendo discutida na Justiça, inclusive uma ação da nossa autoria aqui na esfera municipal, que ainda não teve um mérito julgado, porque a forma como essa casa aprovou a concessão é polêmico e ilegal na nossa avaliação. Mas a opção da prefeita na concessão do esgoto mostra sinais claros de que caminha para também entregar a água. Por quê? Primeiro, porque é muito polêmico do ponto de vista técnico você ter ali toda uma rede de coletora de esgoto, que em Bauru tem praticamente quase a totalidade, de coleta. Não tem de tratamento, mas tem de coleta. Ela está interligada com toda a rede ali, também implementada pelo próprio Departamento de Água. Então teremos problemas técnicos de ordem prática que, com o passar do tempo, se efetivada a concessão, trará problemas na gestão do serviço, de ambos os serviços. Existe ainda um indício, né, de que o governo Tarcísio estaria de alguma forma influenciando, buscando aí, até por conta da terceirização da Sabesp, né, que a concessão de água aí também fosse integrasse esse pacote de concessão do Departamento de Esgoto. Isso procede, Estela? Chegou ao seu conhecimento? Chegou ao nosso conhecimento e a gente vê isso com preocupação. Quando a própria prefeita vem a público, porque ela mesma já confessou isso, né, inclusive reclamou aí do tratamento dado por alguns membros do governo Tarcísio que a teriam recebido, inclusive de forma meio inóspita, não é? Nesse último período. Isso mostra uma fragilização da relação da prefeita com o governador de estado. Não seria o primeiro, já que a relação dela com Dória foi, né, sofrível. De qualquer maneira, se há sinalizações de também se entregar água, o que motivaria o governo a endividar o município e os munícipes pagarem 40 milhões ao longo de alguns anos, se o cidadão já vai pagar ao longo de 30, né?
a concessão que a prefeita já está em curso, em andamento. Então, assim, é polêmico. Não basta o processo chegar aqui na casa com a fundamentação apresentada pela prefeita e pelo presidente do DAI, Renato Purini, com um parecer jurídico, né? Todo mundo sabe que é legal pedir um empréstimo, né? Não há ilegalidade em se pedir um empréstimo. Apresentar os balancetes financeiros também dá conta de peças técnicas que precisam estar instruindo o processo a chegar na casa, mas não faz o debate político que precisa ser feito. Nós precisamos fazê-lo? Se o caminho eram esses poços e tudo que foi anunciado pelo governo da prefeita Suelen Rosim ao longo de 4 anos não passaria de falácia, então já deveria se ter movimentos antes mesmo de debater a concessão para você viabilizar empréstimos e não deixar a população sofrendo, como já se avizinha uma nova perspectiva de sofrimento. Porque é o início do segundo governo da prefeita Suelen Rosim, onde falta de água não é novidade, onde os passos dados não sinalizam para a resolução do problema, inclusive em torno da lagoa de captação, do polêmico desassoreamento, da polêmica manutenção dos leitos do Batalha, da sua origem, o consórcio com os municípios que nunca saiu do papel. Então, os gestos da prefeita, em 4 anos, não foram de resolver o problema da falta d'água. Aí começa o segundo mandato, dizendo, me deem o direito de emprestar 40 milhões de reais e eu vou resolver perfurando 2 poços na região de Valde Palmas. Então nós temos um debate técnico, político, jurídico e financeiro para fazer. E isso não se faz com um carimbo de urgente, que pode de novo inviabilizar a pauta do Poder Legislativo, não é? Mas eu, particularmente, não me comprometo a debater esse processo e aprová-lo sem o necessário debate com a população, porque não seria o primeiro, né? A concessão já foi goela abaixo e dentro de um espectro de ilegalidade e de inconstitucionalidade. Isso é muito polêmico, porque nós estamos falando sobre o futuro das pessoas, né? Comprometer o orçamento já combalido do município também é grave. É bom e sempre importante destacar, o departamento tem sobrevivência financeira e tem margem para poder fazer essa contratação. Mas esse não é o debate. O debate é quanto, o que, para quê, por que agora e de quem é o departamento de água e esgoto. Eu ficaria muito tranquila se a prefeita reconhecesse os erros cometidos na concessão, até porque a gente pode podemos vir a ser condenados, não é, pela opção da prefeita, a devolução dos 60 milhões já usados, com juros, com multa. Não é? Isso deixaria o orçamento ainda mais combalido, a obra parada, a gente coletando, mas não tratando, os problemas ambientais se acumulando, não só em torno do Rio Tietê, mas toda a complexidade por não tratarmos o esgoto. Se a prefeita tivesse a responsabilidade de reconhecer seus erros, não é? Reverter este processo de concessão, voltar a tocar com a agilidade necessária o debate, já alertado pelo jurídico da própria prefeitura, não é? Desfazer o edital por força própria, né? O orçamento do governo federal, fundo perdido, e os esforços municipais. E aí sim, se comprometer de que o Departamento de Água e Esgoto é do povo de Bauru, tem caráter público, precisa permanecer com caráter público, utilizar-se do fundo de tratamento, que está aí de mais de 300 milhões de reais, que também é nosso, é do povo de Bauru, aí a gente ficaria dentro de uma zona de tranquilidade, né, de conforto, em dizer 40 milhões para resolver parte de um possível problema, não é? Aí a gente tem que discutir tecnicamente, e para investir-se em um departamento que é nosso. É isso que vai acontecer? Para mim não está claro. Ao mesmo tempo que a prefeita anuncia essa possibilidade de um empréstimo de 40 milhões para investimentos na rede de água do DAI, esteve em Brasília na última semana na tentativa de reverter aí a possível perda, né, dos recursos a fundo perdido para investimentos na estação de tratamento de esgoto, cuja obra está parada há tantos anos aqui na cidade. A responsabilidade dela, Lidiane, é histórica e é extremamente grave, né? A gente está alertando isso já faz os últimos 4 anos, quando ela tomou a decisão de contrária a tudo que ela prometeu na campanha eleitoral em 2020, contrário aos primeiros 12 meses de governo em que ela visitou a obra, pôs lá o capzinho, né, de engenheiro, andou, foi lá com a equipe, em 1 ano nós vamos entregar uma boa parte, para depois chegar num segundo ano e dizer, estou cancelando o contrato. Mostra que, tipo, fez marketing, mas não conhecia a obra, não conhecia a complexidade do problema e não estava preparada para lidar com ele. No entanto, tomou decisões que podem nos penalizar a todos, e de forma drástica. Seria um impacto muito, mas muito mesmo forte no orçamento municipal essa penalização. Uma penalização que pode vir por uma opção que ela escolheu de caminho. Então você perde o recurso federal, isso te incapacita para você vir a pleitear novamente esse recurso. Foi muito difícil nós conseguirmos, lá no governo Dilma,
esses 118 milhões, né? Mal utilizado até aqui pelos governos sucessivos, começando pelo Rodrigo Gazeta e principalmente ela que cancelou o contrato. E aí você optar por uma concessão sem considerar esses outros impactos que estão todos chegando agora, e aí você pode ficar sem os 60 que está lá, ter que devolver aquele que você já usou corrigido e você não ter a concessão também. E aí no meio de tudo isso, ó, vamos fazer um financiamento, aí contrair esse empréstimo de 40 milhões de reais para resolver o problema, supostamente, da água. Então assim, é muito complexo esse debate. Esse debate não pode ser só com o carimbo de urgente e ó, me empresta aí que eu resolvo o problema, porque vários anúncios de resolução do problema foram feitos e até aqui a população continua sofrendo com os mesmos impactos da falta d'água. Estela, sobre essas mudanças aí na composição do secretariado municipal, a gente teve na semana passada o Nilson Girardello deixando a SEMA, Secretaria do Meio Ambiente, retornando à pasta da Educação no lugar do Walter Simeone. E a SEMA, quem assume agora, Silene Bordesan, de Sorocaba. A Secretaria de Agricultura também há informações de que vai sofrer mudanças. A prefeita não descarta outras danças das cadeiras em outros setores. Essas trocas não têm sido bem vistas com bons olhos pela oposição? Nem pela oposição, nem pela cidade, né? E eu acho que está começando a se criar um burburinho nos bastidores que é tipo assim, você que é um quadro bom ou supostamente bom em determinadas áreas, cuidado para não ser convidado para ir para Bauru, né? O que aconteceu com o professor Walter Vicione Neto na educação é um desses exemplos. Então, os critérios que norteiam a tomada de decisão por parte da prefeita Suelen Rosim na composição do seu secretariado precisa ser urgentemente revista. Quando ela convida a secretária de Agricultura, não precisa nem conhecer a secretária. Você está vendo o perfil da secretária, não é? É uma mulher ligada ao agro, não é? À criação de cavalo, tem uma experiência na vida rural e no campo, não significa que ela teria a experiência necessária para enfrentar os debates necessários a uma região que tem mais de 600 quilômetros de estradas rurais, que é o caso de Bauru, mas tem uma sobrevivência da área rural, notadamente não no agro, mas no pequeno produtor. Você pega a região de Tibiriçá, você pega a Chácaras Reunidas Santa Maria, você pega todo o entorno de Bauru, desses 600 quilômetros de estradas rurais, e você vai ter um espectro formado pelo pequeno. Você tem aqui uma região também de assentamentos rurais. E você tem a prefeitura sem responder a essa demanda específica, que é de você ser um agente capaz de ser impulsionadora da produção desse pequeno e médio produtor. Quando ela encontra esse perfil da secretária, ela convida por modismo. Então ela expõe a moça. Não é? A moça acaba sendo exposta. Porque você ser convidada para ser secretária em qualquer área numa cidade como Bauru é uma honra, naturalmente. Então, já que você convidou e não discutiu com o setor se o perfil era o adequado, né? Eu tive a oportunidade de perguntar isso para a secretária na reunião interpartidária, e aí você nota na própria reunião interpartidária que ela coloca pessoas ali que não têm preparo, né? Por exemplo, ela traz a mãe dela, né, para a Secretaria de Assistência Social, e aí você percebe que a ex-secretária Ana Salles é na prática secretária. Na própria reunião interpartidária isso fica muito claro, porque ela não sabe do que está falando. Com a secretária de Agricultura, a gente também percebeu esse desconforto. É uma moça culta, né, com muito esclarecimento, tem informação. No entanto, você nota a insegurança, a fragilidade, dada os desafios que estão colocados numa secretaria, como a Secretaria de Agricultura. E agora, com o impacto da chuva, seguramente o clima na Secretaria de Agricultura não deve estar pequeno, porque você vai ter aí uma demanda gigantesca voltada justamente para esse público que eu estou falando, que não é da realidade da secretária. Agora, quem tinha a obrigação de saber isso? Não só a secretária, né? Eu achei que ela foi ousada em aceitar, mas pode ter tido a coragem de se superar, né, nas suas limitações para isso. Mas a prefeita não pondera isso sobre o currículo das pessoas. Isso é muito delicado. Eu penso que isso aconteceu pelo menos com a secretária de Agricultura e também com o secretário de Educação. E aí você vai fazendo essa dança da cadeira, e aí você vai percebendo um movimento da prefeita que é de importação e exportação dos secretários, é quase um delivery, né, de secretários municipais. E aí o Girardello é o campeão desse iFood do governo, né? Tira daqui, põe ali, aí põe acolá. A Gi Magrini é outra, né? Então, os perfis profissionais dessas pessoas, a Gi, por exemplo, era de recursos humanos,
Então, é difícil. Qual que é a expertise para estar à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico? E aí você vê uma secretaria que nesses 4 anos patinou, não é? Continua ali na sofreguidão. Aí você coloca na Secretaria de Meio Ambiente, que tem desafios imensos numa era de aquecimento global, de emergências climáticas, uma cidade que não tem um plano de arborização, que não leva a sério as suas conferências do meio ambiente. Os desafios são muito grandes, um contrato complexo com a CPFL em torno da poda das árvores, muitos debates truncados e controversos dentro da pauta do meio ambiente. Aí você põe lá, não é? Porque no iFood municipal dos secretários, aí eu preciso, chama aqui e vem, não é? Ah, não dá mais? Chama lá, ó, delivery, coloca agora na Endurbe, aí vai para lá. Essa dança das cadeiras mostra uma desconexão da prefeita Suelen Rosim com a realidade da máquina administrativa. Isso é preocupante. Tudo que nós estamos vivendo de conflito na Secretaria de Educação foi provocado, produzido por ações ou omissões do secretário Nilson Girardello, que começa na CEPLAN, não resolve as questões da CEPLAN, é pensado nesse delivery para a Secretaria de Educação, segundo a prefeita, porque eram muito graves os problemas estruturais, e nós mostramos. E ela só se deu conta disso quando nós aceleramos as diligências para mostrar a precarização, né? Uma secretaria que compra centenas de equipamentos que nem podem ser instalados porque a estrutura das escolas não atende. É o caso do ar-condicionado, né? E de tantos outros produtos da linha branca que sobrecarrega uma rede que já não tem condições de atender. Aí você tira ele de lá e põe na Secretaria do Meio Ambiente, porque você precisou tirar a GI, que é do Recursos Humanos, que já não deu certo em outras 2 pastas, e colocar na Endurbe. Então, é típico de uma neófita na política, que iniciou com o mandato vencendo as eleições de 2020 e assume em 2021 e não mostrou a preocupação em aprender. Então, ela mantém essa arrogância. A gente tem chamado isso de meninice, né? E meninice no sentido do amadorismo, né? De, olha, não tenho experiência nisso, eu vou fazer assim, não. É aquela teimosia do brinquedo, eu quero porque quero, e vai seguindo e vai destruindo políticas públicas, né? A Secretaria de Saúde, a gente torce muito para que o secretário que chegou agora tenha liberdade, ele mostrou uma seriedade e um currículo até capaz, foi muito elogiado por muitas figuras políticas do bastidor. A minha dúvida é se o secretário terá a autonomia necessária, porque a prefeita é muito centralizadora. Não é? Mas nós passamos por 4 secretários de saúde, né? Em 4 anos de governo. Então o DAI é a mesma coisa. É muito delicado a forma como a prefeita constrói e desconstrói a sua equipe de confiança. Inclusive, a gente ouve nos bastidores muita reclamação mesmo da lida no dia a dia. O Sidney Rodrigues foi muito cotado, apesar de ter assumido interinamente, foi muito cotado, inclusive, pelos vereadores da base, em ser mantido como alguém para segurar a onda mesmo ali na Secretaria de Meio Ambiente. A prefeita nem considerou, né? Isso tornou-se muito público na última sessão. E aí vai lá e importa uma secretária lá da região de Sorocaba e traz para cá. Uma secretária que tem pronunciamentos e atuações polêmicas lá na sua região, muitas informações que já chegou para mim e para outros vereadores. Quer dizer, é isso que nós vamos ter que... Por quanto tempo? Aí é um test drive, né? Vamos fazer a prova, se não der certo, liga para o iFood de secretário de novo e vamos continuar com o delivery. Isso é muito delicado, extremamente delicado, e parece que a prefeita realmente quer continuar, né, agindo daquela forma. Eu tomo a decisão, segue a vida e pronto. Só que enquanto isso acontece, políticas públicas deixam de acontecer. Essa desestruturação das secretarias é muito sério. É muito grave numa cidade que tem os desafios que o Bauru tem em várias pastas, né? Em muitas dessas pastas. E eu estou muito preocupada com a Secretaria de Educação. A volta do Girardello, para nós, só reforça o superpoder dado ao diretor, ao Vitor. Né? O Vitor já tem se colocado como o Zé Vitor, como secretário efetivamente. Discussões internas administrativas muito polêmicas em relação ao nosso quadro funcional, né? E a secretaria existe em torno da sua comunidade escolar, então essa desconstrução preocupa. As compras mais erráticas possíveis do mundo aconteceram nessa gestão do Girardello à frente da Secretaria de Educação, e a questão da segurança nas escolas todas foram provocadas por ações ou omissões em contratos e editais na gestão do Girardello. Então esse retorno
é um alerta também. É um alerta para a comunidade escolar, para a imprensa e para a sociedade organizada. E mostra, mais uma vez, que a prefeita não tem uma margem, né? Parece, tipo, ó, não tem tu, vai tu mesmo. Parece que está nesse debate do não tem tu, vai tu mesmo. E somente na avaliação dela é que essas figuras cumpriram com as expectativas da sociedade nas pastas por onde passaram. Aí ela vai nominando de coringa, né? E vai trabalhando nesse iFood local aí, fazendo essa grande confusão administrativa. Muito sério, muito preocupante a forma como ela começa esse segundo mandato. Vereadora Estela Almagro, do PT, aqui conosco, aí trazendo suas impressões, prestação de contas, aí, em especial da fiscalização ao Poder Executivo. Estela, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, Lidiane. Agradeço você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara. E lembro que este conteúdo fica disponível para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. É só procurar o TV Câmara Bauru. Até a próxima!